Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje que queremos rezar é João, capítulo 1, de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje continua neste caminho, no caminho da segunda semana dos exercícios espirituais, quando vemos Deus decidir com seu amor infinito encarnar o seu Filho para viver no meio de nós. Jesus veio assumir a nossa humanidade, tomou corpo, mas também assumiu a nossa história, assumiu a nossa fragilidade. Ele não veio para condenar, mas veio para salvar. Quando olhamos para a nossa vida, temos sempre uma tentação bem concreta de apontar os defeitos, as dificuldades, de ficar sempre dando voltas ao entorno do nosso limite, da nossa fraqueza, daquilo que não somos, e esquecemos do dom que somos. No evangelho de hoje, vemos João com muita clareza dizer quem ele é e quem é o sentido da vida dele. Qual é o sentido da vida dele? João assume que ele não é o centro do anúncio, não é o centro da missão, mas é Cristo mesmo o centro. E este não ser de João o faz sentir que esta é a sua missão. Ele não fica querendo o lugar de Jesus, mas ele coloca como sentido da sua vida anunciar o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que vem. Não este que batiza com a água, mas aquele que batizará com o Espírito, com fogo. João sabia muito bem dos seus limites, mas não se limitou a transformar os seus limites em algo que o diminuía, que o impedia de anunciar e que o deixava frustrado por não ser ele o Messias. E como eu disse, muitas pessoas passam a vida inteira sofrendo por não ser, por não ter sido, por não ter alcançado, por não ter conseguido isso, aquilo ou aquilo outro. Às vezes carregando amarguras profundas, às vezes sem saber transformar o seu limite em possibilidade de, como trampolim, de um salto, possibilidade de um salto novo, possibilidade de perceber o novo que pode surgir daquele não ser. Quando eu não sou algo, eu me transformo em outro algo diferente. Então, mesmo o não ser nos dá uma possibilidade do ser algo que eu não esperava. O mistério está aí em cada vida. Deus se revela, se dá, se doa, se entrega, porque ele acredita no ser humano e que cada vida, cada história tem essa possibilidade de ser, de mergulhar no mistério, de abraçar a vocação, a ação do Espírito e de fazer esse irmão e irmã do próximo, que carrega também o seu mistério. Maria carregou o seu mistério, José carregou o seu mistério. Isabel e Zacarias, Ana, Simeão, todos traziam em si o seu próprio mistério. E é aí a ação de Deus que acontece. É neste mistério, neste espaço para Deus, que Deus acontece no mistério da vida de cada um. Mas eu preciso saber acolher o meu mistério e o mistério do outro, da outra. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não permitir que o meu não ser me atrapalhe naquilo que eu devo ser. É Cristo Jesus o sentido da missão de João. Por isso o convite hoje é que neste tempo de Natal possamos dizer ao mundo a oportunidade que temos do ser novo, que é apresentado no Cristo, na pessoa de Cristo.
Não permitamos que ninguém nos diga o que devemos ser ou nos force a ser aquilo que não devemos. Com muita confiança, lancemo-nos com confiança, com amor, com disponibilidade neste Deus que nos transforma a sua própria imagem em um ser de muitas possibilidades. Não nos limitemos. Não busquemos viver circulando, girando ao redor dos nossos fracassos, dos nossos limites ou do nosso não ser. Abramos-nos à vida, aquela vida que Deus tem para cada um de nós. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus, em que eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Que o Deus de amor que cuida de cada um de nós nos acolha em suas asas amorosas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, feliz ano novo mais uma vez. Obrigado todas as pessoas que caminharam juntos. Repito, obrigado de verdade a todos vocês que evangelizam comigo, que anunciam este momento tão bonito da Igreja de Cristo. Essa igreja em saída, essa igreja que é ponte, essa igreja que é hospital, que acolhe as pessoas feridas, que cura suas feridas. Rezemos, irmãos e irmãs, para que sigamos o caminho do Espírito que nos inspira nos dias atuais, nos tempos atuais. Um abraço e Deus continue sendo o nosso refúgio. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar.
Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guarás.